Fala pessoal, boa noite, dia 27 de abril de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nessa segunda-feira em que o Ibovespa se recuperou, fechando com alta de 3,86%. Antes, vou mostrar o gráfico aqui para vocês do Ibovespa dolarizado. O que eu fiz? Eu peguei os valores do Ibovespa e dividi pelo dólar. Isso é o gráfico do Ibovespa dolarizado. E aí eu mostro aqui o estudo que eu fiz, quem acompanha aí as minhas redes sociais, lá no Telegram, sempre lembrando, criei um canal lá no Telegram, você vai lá, ó, t.me/VeraTrading, e eu publiquei esse gráfico recentemente, tá? Então, lá você vai ver esse gráfico aqui, que é do Ibovespa dolarizado, tracei aqui a partir de 2002. Lembra do período de 2002? Você que está chegando na Bolsa agora, de 2002 a 2008, a Bolsa, o Ibovespa, subiu mais de 700%. Depois ele recuou, a gente vê aqui a crise do subprime, tá? E aí ele volta a subir, mas não consegue superar esse topo aqui de 2008, ok? E aí recua forte aqui a partir aqui, ó, de 2011 até 2016, início de 2016. Quando ele atingiu aqui em pontuação 8.900 pontos, mais ou menos. E aí depois ele foi subindo, aí recuava um pouco, subindo e recuava um pouco. Aí eu fui traçando essas linhas de tendência de alta aqui, que eu entendo que a gente pode até chamar, existe uma figura, isso não é papo furado, existe uma figura na análise técnica que a gente chama pá de ventilador. Então o mercado ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, primeira pá, segunda, terceira, quarta, né? E aí a gente já poderia ter aqui, será que agora é a quinta pá, que na verdade é o teste, algumas pessoas podem chamar isso de coincidência, é o teste dessa linha de tendência de alta traçada aqui, de 2002 por 2016. E agora está testando, você vê que gerou uma barreira. Só que a gente lembra o seguinte, não são as linhas que movem o preço. O que move o preço são os players, são os participantes. É alguém que está querendo comprar. Também não é um pequeno player, um ou dois que movem o mercado. São grandes players, né? Um ou grandes players. Então vamos lá. A gente vê agora, consegue compreender porque que o mercado deu essa freada nessa faixa de preço aqui. Mas, Rodrigo, você está vendo dolarizado isso, certo? A gente está vendo aqui, eu estou mostrando a visão do estrangeiro. Né? O que o estrangeiro vê da nossa bolsa, né? Sofreu essa correção lá atrás, quem está acompanhando os outros vídeos. A gente já tinha esses pontos amarelos aqui, são pontos marcados lá atrás, tá? Que mostravam um ponto de briga quando o Ibovespa chegou nesse nível aqui, ó, tá? Que é na faixa aqui de 27.380, 27.400. Tudo indicava que era uma zona de briga, uma zona aqui de briga, de 27.380 a 30.900. E aí o índice recuou forte, né? A crise aqui do Covid-19 recuando forte, vindo testar essa linha de tendência de alta. É legal, isso aqui é a mágica, é a solução, pronto. Não, isso aqui é mais uma peça para a gente entender onde que o mercado está. E eu ainda, na minha percepção, não se trata de uma análise, né? Eu não estou fazendo aqui um trabalho, sempre lembrando, não é um trabalho de recomendação de compra ou venda. Rodrigo, qual é a boa? A ideia aqui não é essa. Mas mostra que o mercado agora está no momento indefinido, é o que a gente está vendo nesses dias aí. Quem está acompanhando o mercado aí, começou a acompanhar em abril, já percebeu, o mercado sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Parece que não anda. Pô, parece que vai, mas não vai, entendeu? Apesar, Rodrigo, mas o mercado saiu de 63 mil e foi para 78, né? Ok, mas é uma correção de uma forte queda que ele teve, caiu em torno de 47%, né? Quando ele veio aqui dos 100, aí a gente vai ter que olhar o gráfico sem ser o dolarizado, quando o Ibovespa caiu dos 115 mil até os 63 mil. 119 mil até os 63 mil pontos. Mas vamos olhar isso depois. Queria mostrar para vocês esse gráfico aqui do Ibovespa dolarizado. Um outro gráfico também que acho que vale a pena a gente olhar é o gráfico do petróleo. A ação da Petrobras hoje fechou com alta, né? Se mantendo acima dos R$16. No domingo eu publiquei um post lá no meu site, domingo ou sábado? Foi sábado. Falando um pouco sobre o mercado de maneira geral e falando também sobre o petróleo, né? A gente vê o petróleo numa tendência de baixa, já começou a semana, hoje o Brent fechou com queda de 6,81%, cotada $19,98. E aí a gente fica aí na expectativa, será que ele vai buscar essa linha aqui de $15? Por que $15, Rodrigo? Porque
Porque quando a gente olha no passado aqui, ó, ele está nessa faixa, eu já comentei em outros vídeos aqui. Então, essa faixa de 15 dólares pode ser um ponto aí que pode segurar o Brent aí nos próximos dias, meses, não sei, né? Aí o mercado vai nos dizer. O WTI, que é o petróleo negociado em Nova York, fechou com queda de 23%. Talvez agora o contrato com o vencimento em junho, a gente vai ver algo parecido com o que ocorreu recentemente, quando teve uma variação, quando o petróleo, o WTI, chegou a ser negociado com valor negativo. Ninguém queria, não quero petróleo. Tudo bem, você tinha que me entregar o petróleo, mas eu não tenho de estocar, pode ficar com ele. E aí gerou aquele valor negativo. Resumindo, né? Fiz um resumo aqui. Então, eu queria mostrar para vocês esses dois gráficos aí, do S&P 500, não, mas pode mostrar mais um, para terminar aqui, a gente falando do exterior, né? Esse aqui é o gráfico do S&P 500, mostrei do petróleo. Primeiro comecei com o Ibovespa dolarizado, a visão lá do exterior, do estrangeiro. Depois falamos do petróleo, agora vamos olhar o S&P 500. O S&P 500 que sofreu essa queda aqui, nessa crise da Covid, né? Essa queda, esse processo aqui que eu estou traçando, passando aqui o mouse, e agora inicia esse processo de recuperação. Já passou do nível de correção de 50%. Rodrigo, o que é isso? Isso aqui é uma ferramenta que se chama Fibonacci, tá? Ele já passou dos 50% de correção e agora parece que vai testar aqui os 61,8%, né? Essa faixa aqui. Olha só que interessante. O interessante é quando a gente vê algumas coincidências, né? 61,8% do movimento, correção deste movimento de queda. E aí, quando eu traço esse Fibonacci, eu percebo que esse ponto coincide com essa resistência e com essa resistência. Ah, então, Rodrigo, vai cair. Não estou falando isso. Estou falando que é um ponto de atenção. Vamos dizer, quem acompanha o mercado lá fora, é um ponto, a gente tem que tomar cuidado, porque o Brasil não é uma ilha. Se tiver uma correção lá no S&P 500, pode impactar aqui também. Quarta-feira tem deixa eu consultar aqui minha agenda, não é divulgação do livro bege, não. Eu acho que tem a reunião do FED. Reunião do FED, deixa eu ver aqui, quarta-feira. Declaração do FED, isso. Vai ter a coletiva de imprensa, a declaração do FED às 3 horas sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso aqui também é um trabalho. Por que eu vou consultar minha agenda? Eu cadastro aqui na minha agenda os eventos previstos para a semana. Se você tiver interesse, você entra lá no meu site, averatrade.com, na área lá de ferramentas, logo em cima, Agenda Vera, e aí eu posso, se você tiver uma conta no Gmail, eu posso compartilhar com você essa agenda aqui. Eu cadastro o seu e-mail e quando eu cadastrar para mim os eventos, eu compartilho com você. Porque é interessante a gente saber que eventos vão acontecer. E se eu não me engano, na quinta-feira também tem a divulgação do PIB nos Estados Unidos. Vou olhar aqui agora também aqui na agenda. Vamos lá, quinta-feira. É quinta-feira? Não, desculpa, é na quarta-feira de manhã. Divulgação do PIB nos Estados Unidos às 9h30. Beleza, pessoal? Queria mostrar isso aí para vocês. Vamos lá, vamos falar agora de Brasil. Vou fechar aqui, sempre lembrando, o objetivo aqui é educacional, são informações que eu estou passando para vocês. Vocês entram lá no meu site, a Vera Trade, cadastra aqui, ó, no canal lá no Telegram, t.me/VeraTrade. Estou trabalhando em coisas novas aí, em breve vou estar divulgando aí para vocês, tá? Não se trata de recomendação de compra e venda, invista em conhecimento. Atenção, negrito, letra maiúscula, não existe almoço grátis, tá? Vou fazer um exercício hoje, nesse vídeo ainda com vocês. A gente vai fazer junto aqui um exercício. Às vezes as pessoas vendem a fórmula mágica, eu vou fazer um exercício junto, com vocês aqui nesse vídeo, tá? Aguarda aí. Vamos lá mostrar aqui o resumo aqui do mercado, o resumo do Ibovespa nesta segunda-feira. O índice fechou com alta de 3,86%, começando aqui, né? Na sexta-feira teve uma novidade, a gente impactou o mercado caindo mais de 5%, recuperou uma parte da queda aí de sexta-feira. Olha o volume. Lembra que o volume na sexta-feira foi de 29, 28 bilhões? Hoje o volume já foi de 18 bilhões, dentro da média de 21 períodos. Na mínima do dia, 75.327, a máxima 78.563. O índice fechou com alta de 3,86%, mas chegou a registrar alta de 4,29% quando teve máxima em 78.563.
fechando a 78.239. E aí a gente percebe aqui, ó, acompanha aqui o mouse, eu mostro para vocês aqui os 5 últimos candles, tá? A gente vai olhar o gráfico, mas se você não tiver paciência para aguardar até a gente mostrar o gráfico, já resumo aqui para você, ó. Vê o candle aqui, não superou a máxima de sexta-feira. Sexta-feira, um dia que ele abriu e dali em diante foi só queda. Então é isso que a gente está vendo aqui. Vamos voltar aqui para ver os dados aqui. 32% de queda ao ano, 7% de alta no mês. Tá? Das 73 ações que fazem parte do Ibovespa, 67 fecharam em alta, 5 em queda, 1 em estável. Só que dessas 73 ações que fazem parte do Ibovespa, 40% destas ações tiveram um desempenho melhor do que o Ibovespa hoje. Tá? Então, vamos dizer assim, quem comprou o Ibovespa ou comprou uma determinada ação, pode ter obtido um desempenho pior do que o Ibovespa, né? Porque 40% destas, 60% das ações que fazem parte do Ibovespa tiveram um desempenho pior do que o Ibovespa. E aí a gente pode fazer um vídeo aqui só para falar sobre diversificação, como diversificar uma carteira. Aqui eu mostro para vocês a variação por setor, commodity, matéria-prima, varejo de consumo, olha o varejo de consumo se recuperando. Um ponto positivo hoje, que a gente não estava vendo em outros dias, até que a Bolsa fechava em alta, foram os bancos, né? Alta de 4,64%. Depois vamos ver o gráfico de Itaú, de TUB 4, para a gente dar uma olhada, ver como que fechou hoje. Construtoras, 3,55%, elétricas, 3,22%. Vamos seguir aqui. Aqui eu mostro para vocês os destaques do dia. Olha a Via Varejo aí. Via Varejo tem volatilidade, né? Papel que você percebe. Estou entrando no mercado, vou entrar em Via Varejo. Tem que analisar isso. Porque se você entrar no momento certo, se você estiver bem sintonizado com o papel, beleza. Como hoje, ó, papel com alta de 18%. Quem comprou na sexta-feira, lá próximo do fechamento, hoje está super satisfeito. Em um dia, 18% de alta. O problema é quem erra a mão. Entra num momento que aí no dia seguinte o papel cai 10%, 15%. E isso é o quê? O papel é ruim? Não. É característica do papel. Tem que estudar, tem que entender como que o papel trabalha, o risco daquele papel, a volatilidade daquele papel, a liquidez. Eu tenho amigos que uma vez, conversando, eu tenho grupo no WhatsApp e tal, e um amigo mandou uma mensagem para mim e falou, pô, Rodrigo, eu comprei um papel aqui. De repente ele viu que ele estava ganhando 3%. Em minutos. Entrou, está ganhando 3%. Aí depois ele viu que está perdendo 4%. E aí ele falou, pô, o que é isso? Falei, rapaz, esse papel é questão de liquidez. Ele tem poucas ofertas ali na tela. Então, um movimento, se alguém precisa vender o papel, a distância, o spread, que é a diferença do preço de compra para o preço de venda, é grande, é maior do que um papel como o Petrobras, que você vai ver a diferença entre o preço de compra e de venda é 1 centavo. Tem papel que a diferença às vezes é 50 centavos, 60 centavos. E aí, se alguém precisa vender ou precisa comprar, mexe com o preço. Entendeu? Nessa variação aí. Beleza, pessoal? Então, os outros papéis aqui com alta aqui, ó, Braskem, BRF, Brasil Foods, TOTUS, né, com 10% de alta, Marfrig, olha o setor aí de alimentação, né, a Marfrig alta de 10%, Brasil Foods alta de 10% também. Destaque negativo, a Embraer, que teve a notícia aí em relação à Boeing, né, terminando, rompendo o acordo que tinha com a Embraer. Qualicorp, Embraer com queda de 7%, hein? Qualicorp, queda de 2%, Ipera, queda de 2,27%, Smiles, queda de 0,36% e Cogni, 0,22% de queda. Dos destaques do mês, aqui a gente tem, ó, setor de varejo, BTOW3, 56% no mês, Via Varejo, 43%, Grupo Natura, 37%, Brasil Foods, 36%, Lojas Americanas, 33%. Quem é o destaque do mês? Varejo. O varejo. Com toda a crise aí, parece, né, que os analistas entendem que esse setor aí vamos dizer assim, não é tão impactado. Pelo menos a gente olhando aqui pelas ações, como o mercado caiu muito, a gente pode dizer que esse setor se recuperou bem, porque março foi um mês ruim, setor aí se recuperou bem, a gente pode mostrar isso em um outro vídeo,
que eu já tenho mostrado aí os setores que mais se recuperaram, as empresas que mais se recuperaram, o impacto do Covid e quais as empresas que já se recuperaram. Aqui do lado esquerdo apresenta o desempenho das 20 ações com maior participação no Ibovespa. Então a gente tem aqui variação no mês no eixo horizontal e no eixo vertical, variação em 2020. Estas ações aqui, uma outra maneira de enxergar, né, de mostrar, estas ações aqui estão com desempenho, essas que estão dentro do retângulo, com desempenho melhor do que o Ibovespa em 2020. As que estão abaixo estão com desempenho pior do que o Ibovespa. Então, Petrobras está com desempenho pior do que o Ibovespa em 2020. Os bancos também, ó, YouTube aqui, Bradesco, Banco do Brasil, né, Ambev. As demais, que são as ações com maior peso no índice, estão com desempenho melhor do que o Ibovespa, ok? Sempre lembrando, lembra, no vídeo de sexta-feira eu comentei, gerou volatilidade, tem novidade, tem ruído no mercado, tem incerteza, e aí o que acontece? O mercado oscila, né? Mostrando em pontuação, é isso aqui que a gente viu na sexta-feira. Mercado que vinha oscilando um pouco acima de 2.000 pontos, gerou uma oscilação de quase 8.000 pontos. Rodrigo, o que é essa oscilação? Diferença entre a máxima e a mínima do dia. E hoje não, hoje ele já veio abaixo de 4.000 pontos, ó. Deu uma acalmada. Mas o que eu tenho percebido, também é minha percepção, que na segunda-feira é um dia da semana um pouco fraco. Eu acho que amanhã a gente vai ter uma ideia melhor do mercado, tá? É a percepção que eu tenho. É um dia meio amarrado, dia chato, tem poucos indicadores, pouca divulgação. E mais uma vez vou consultar aqui minha agenda para adiantar para você. Vamos ver o que amanhã a gente tem. 9 horas tem o IPCA aqui no Brasil, 9h30 a balança comercial de bens lá nos Estados Unidos, às 10 horas preços de imóveis nos Estados Unidos também, e às 11 horas confiança do consumidor, tá? Então amanhã, terça-feira, tem mais eventos aí, indicadores aí para serem divulgados na agenda, ok? Seguindo aqui para a gente ir lá para os gráficos, vou fazer um exercício hoje utilizando um indicador muito simples. Antes, vou mostrar aqui um gráfico aqui para vocês. Esse gráfico mostra a evolução do Ibovespa, tá, em 2020, junto com o fluxo do investidor individual em 2020. Estou destacando esse investidor porque a gente vê que nesse processo aqui de queda do Ibovespa, tá? Nesse processo de queda aqui do Ibovespa, chama atenção essa atuação aqui por parte do investidor individual, tá? Comprando bastante, entrando na bolsa, espero, né, todos nós aqui, para ninguém se machucar, né? Ninguém está torcendo para que as pessoas se machuquem, mas que a turma entrou forte, aí, investidor individual entrou forte, Rodrigo, isso é subjetivo. Claro que é subjetivo, forte, muito, pouco, subjetivo. Comparado com o passado, esse fluxo nesse período aí, por parte do investidor individual, chama a atenção. Ah, tá errado, então a bolsa vai cair? Não, não estou falando isso. Mas, pelo menos, se a bolsa cair, eu vou saber quem é que vai se machucar. Porque, por enquanto, aí ela está tentando, ó, fica bem claro aqui, a gente até vê esse ponto aqui do Ibovespa. Vou destacar aqui com uma setinha aqui, ó. Vamos ver se ele consegue romper esse ponto aqui, aí acima de 80.000 pontos. Depois vamos ver com calma lá no gráfico, tá? Daqui a pouco, já. Então vamos ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Fechada essa parte, vamos fazer o quê? Vamos olhar os gráficos. Vamos dar uma passada nos gráficos. Mostra aqui o gráfico do Ibovespa. Eu queria apagar esse retângulo aqui só para facilitar a visualização. Mas antes eu queria mostrar o gráfico para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, vou apagar este retângulo agora, apaguei, e aqui está o nosso índice hoje, fechando com alta de 3,86%, tá ok? Ele rompeu essa linha de tendência de alta. Rodrigo, quando ele rompe, o mercado está andando de lado, vamos dar um exemplo aqui, vou sair desse contexto aqui. Ele está andando de lado, ele está fazendo esse movimento aqui, e aí, um belo dia, eu tracei uma linha de resistência aqui, eu tenho 2 pontos, traço uma linha de resistência aqui, tá? Traço uma linha de suporte aqui, e aí o mercado rompe, ele rompe esse nível de preço.
Ele rompe e aí ele faz esse movimento aqui. Essa antiga resistência passa a funcionar como suporte e volta a subir. Quando isso acontece, a gente chama de pullback. Esse movimento, esse pullback que a gente definiu aqui no movimento lateral, pode ocorrer também numa linha de tendência de alta, tá? Ele rompe a linha de tendência de alta. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode eliminar a possibilidade do mercado ter rompido essa linha de tendência de alta aqui, voltar para fazer um pullback e aí sim cair, tá? Cair mais. Isso pode acontecer? Pode. Por isso tem que estar atenção, tem que ter atenção. Quem está acompanhando os vídeos aqui sabe que esses 83.500 não está marcado aqui de hoje, não está marcado de hoje aqui. E a gente continua vendo, deixa eu apagar essa confusão toda aqui, a gente continua vendo um mercado lateral. Lembra aí, ó. Eu apaguei para facilitar a visualização, mas ele ainda está aqui, ó. Ele voltou para dentro desse retângulo aí, ó. Ele tinha saído na sexta-feira e voltou para dentro do retângulo. Vamos ver se ele consegue se manter dentro do retângulo agora. A gente não pode ir um pregão, pô, mudou tudo. Beleza, viu? Sofri na sexta-feira, sofri para quem estava comprado, né? E não adiantou de nada. Calma, calma. Se não adiantou, ótimo, né? Ninguém vai reclamar. Agora tem calma. E por isso que vou voltar aqui para dizer o seguinte. Eu lembrei dessa frase, eu gosto de, às vezes, eu vou catalogando algumas frases. Essa frase aqui de Freud, né? Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida, né? Isso aqui é importante a gente ter isso em mente. Eu sou muito cauteloso. Quem, vamos dizer assim, amigos conversam comigo, trocam informação. Eu sou muito cauteloso, porque também existe um outro ditado turco, se eu não me engano: depois de você queimar a língua, você assopra até iogurte, meu amigo. Vamos lá, vamos voltar aqui para o gráfico do Ibovespa, ok? Vamos ver agora o gráfico de YouTube. Lembra que a gente viu que os bancos hoje subiram bem? Só que olha só, ela subiu, ela fechou com alta, mas fez uma figura aqui meio de indefinição, né? Ficou no meio do caminho, nem conseguiu voltar acima dos 22,76. Vamos ver um outro gráfico aqui, ó. Banco do Brasil, também, ó. Subiu aqui, mas não conseguiu. Tá aqui dentro, ó. Posso traçar aqui agora com vocês, ó. Tem um ponto aqui importante. Por quê, Rodrigo? Você concorda? Tentou passar desse nível de 31,10, não conseguiu. Aqui tentou mais uma vez, não conseguiu. Então também está trabalhando dentro dessa faixa aqui de 23,30, 31,09. Ok? Vamos agora para outro papel, Petrobras. Vamos ver se tem novidade de Petrobras. Não tem. O papel também está andando de lado, está preso. Petróleo caindo. Hoje teve queda de 6,81. Brent, segundo as informações que eu tenho de pessoas que já trabalharam na Petrobras, é o petróleo, e também lendo o jornal, né? É o petróleo que a Petrobras considera para fazer análise dos seus projetos, viabilidade de projetos. Então, isso aqui é o gráfico de Petrobras. Vale 3, ó, Vale também, meio indefinido o candle de hoje, fechou a 44,55, mas saiu aqui, mais uma vez, mais uma tentativa de fechar acima dessa zona aqui de confusão, né? A Vale 3. Via Varejo, muito comentado. Ó, Via Varejo, tentando, voltou para cima dos 7,40, sofreu na quinta e na sexta, os dois candles vermelhos aqui, chegou a R$6. Aí, o belo exemplo que eu acabei de comentar, ó lá, de pullback, veio lá de queda, fez fundo aqui, testou os R$6, fundo de novo. Rodrigo, isso pode ser um W? Um fundo duplo? Pode ser um fundo duplo, está parecendo um fundo duplo. Aí ele veio aqui, ó, rompeu os 6, fez um pullback. Vamos ver agora se ela vai. Pode ser, tá? Pode ser. E aí eu vou enriquecer um pouco mais, porque o objetivo aqui é educacional. Vou traçar junto com você, sem mistério, sem fazer mágica, um Fibonacci. Já está traçado aqui, ó. 6 de 16,69 a 4,08. Esse movimento de alta aqui é a correção aqui de Fibonacci, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou traçar um ponto aqui para a gente ficar registrado aqui, ó, 8,92, 8,90. Isso corresponde a 32,8% de correção desse movimento de queda. Só que eu também posso fazer o seguinte, isso daqui não é um fundo duplo? A princípio é um fundo duplo. Então eu posso fazer uma projeção, eu vou pegar um Fibonacci aqui, até 50% e vou traçar. Olha só que interessante, gente. Repara, vou destacar esse Fibonacci aqui para você ver, para ficar legal. Vou colocar aqui, deixa eu ver, vamos lá. Vou colocar aqui nesse lilás aqui.
Olha só os 7,92. É uma projeção, tá? Eu projetei aqui. Eu estou jogando para cima esse movimento aqui. É os 50%. E está dando aqui em 7,92. Essas coincidências são interessantes, né? São interessantes. Se passar desse 7,92, o próximo ponto pode ser essa faixa de 8,50. Justamente um ponto que eu já tinha marcado aqui também. Muito interessante isso, né? Então, esse é um exercício que você pode fazer para te ajudar na elaboração e desenvolvimento da sua estratégia. Tá ok? Um outro papel também que a gente comenta muito, IRB3. Olha IRB3 aí, ó. Não sai do lugar, 9,46, né? Rodrigo, por que comenta muito? Porque é um papel que está na mídia, que o pessoal fala muito, comenta tal, e a gente apresenta aqui, né? Tem notícia, vira e mexe tem uma notícia, infelizmente, notícias às vezes negativas desse papel, e a gente comenta. Rodrigo, por que você não fica garimpando? Tem gente que fala do papel do setor agrícola, fala de mais de siderúrgicas, fala mais de tal. A gente pode falar de todos os papéis. Mas como o trabalho aqui é educacional, uma sugestão que eu dou para você que está começando, se você estiver começando, que já está no mercado, foca. Entende o mercado como ele funciona. Para você poder fazer isso aqui, ó, um exemplo. Você olha um papel tipo Petrobras, aí você vai olhar, vai falar, vai poder avaliar, tipo, e o volume hoje foi menor, né? Como é que o papel se movimentou hoje? Você vai se dedicar mais ao papel, e isso é interessante, tá? Não é só olhar o volume, é outros detalhes que tem no papel. Quem é que participou mais desse papel? Quando é que teve o movimento? Como é que foram os tipos de ordem? Tem vários detalhes aí que quando você foca, você começa a enriquecer mais e aí aumenta a sua probabilidade de sucesso, né? Então, eu falei para vocês que eu ia fazer um exercício aqui, porque eu pesquiso, obviamente, né? Me intitulo até como pesquisador, pesquisando na internet, vejo gente falando de trade system e tal, já publiquei alguns posts sobre isso, bem simples, e aí vou fazer um exemplo aqui com você agora para terminar esse vídeo. Um trade system, o pessoal fala muitas vezes, é utilizar média móvel. E aí faz o quê? Cruzamento de médias. Eu vou pegar aqui e vou inserir duas médias. Mais uma vez, o objetivo aqui é educacional. Vou inserir duas médias móveis aqui, tá? Vou inserir uma média de 39 períodos e vou inserir uma outra média de 200 períodos, tá? E aí vou fazer o seguinte, vou fechar, nessa média aqui de 200 períodos, vou passar para uma média exponencial, tá? E vou colocar vermelha. E essa média verde eu vou deixar aqui, vou passar para exponencial também e vou colocar verde, vai ser verde mesmo, tá? E vou dar um OK. OK? Então, o que tem gente que faz, tá? A pessoa chega, vamos dizer, nesse momento aqui, ela entrou na bolsa, vamos imaginar, nesse instante aqui, lá em 2008. Aí ela fala assim, olha, quando a média é curta, que é a média verde, cruzar a vermelha, que é a média longa, de baixo para cima, eu vou comprar. Então, um exemplo, aconteceu essa compra, esse cruzamento ocorreu aqui, ó. Aí o que ele fez? Ele comprou. Aí ele foi carregando posição. Quando é que ele vai vender? Quando a média cruzar, a média curta, cruzar a longa de cima para baixo. É a verde, cruzar a vermelha de cima para baixo. Aí ele vai vender. E aí ele mantém posição. Ele comprou lá em agosto de 2018 e veio trazendo. Ó. Isso, ele tira o emocional da parada. Ele fica acompanhando o mercado e fica vendo, opa. Só que, vamos lá. Pô, Rodrigo, tá indo bem, hein? 60% em 375 dias, né? Ele comprou lá em 2008, que na verdade são 375 pregões aí, né? Ele comprou lá em 2018, tá? Em agosto de 2018, e em 2019, ele comprou em meados de 2018, em final de 2019, ele estava com um ganho de 60%, né? Muito bom, muito bom. Mas aí o que aconteceu? Quando chegou aqui, cruzou a média, ó. O que ele fez aqui? Ele vendeu. Só que esse cruzamento ocorreu aqui cá embaixo, ó. Ele ficou negativo, tá? Ele ficou negativo. Por enquanto, quando o cara mostra... Rodrigo, eu não estou vendendo mágica para vocês. Eu estou querendo mostrar que, às vezes, quando alguém vai vender uma caixa preta, vai vender uma solução, ó, como ganhar dinheiro, como ficar rico, tal...
Muitos, às vezes, utilizam essa técnica aqui. E aí a gente se encanta, acha bacana, mas tem que tomar muito cuidado. Será que o ideal aqui, ele que comprou aqui, ele deveria colocar o stop dele no cruzamento das médias? Repara que demora para esse cruzamento aqui acontecer e o papel está caindo, ó. O papel está caindo, ele vendeu aqui embaixo. Talvez o stop dele deveria estar no cruzamento aqui da média vermelha de 200 períodos. Cruzou a média de 200 períodos? Vendi. Botei 23% de lucro no bolso. Ah, mas voltou para cima da média vermelha. Ok, entro de novo. Aí eu entro de novo aqui. Aí o papel vai. Chegou aqui, cruzou, vendi de novo. Ganhei 2,76%. Entendeu, pessoal? Quero mostrar isso para vocês, para mostrar que não existe facilidade, né? Você tem que fazer esse estudo. Ah, Rodrigo, por que você botou 39,200? Não seria melhor 13 com 156? Poderia ser. E aí é o trabalho. Aí a gente precisa enxergar tudo isso como um negócio. É o trabalho de você fazer isso e fazendo ajuste. Não significa que um cruzamento de determinada média funciona para todos os ativos. Você tem que estudar cada papel. Eu posso vir aqui, posso inserir um outro indicador, tá? Eu posso botar aqui o IFR, indicador de força relativa, né? Que me dá uma ideia se o papel está sobrecomprado ou sobrevendido. Aí eu venho aqui e insiro esse indicador aqui. E aí faço, quando o meu IFR tiver tanto e a minha média e o preço estiver abaixo da média, eu vou vender, entendeu? E aí você faz uma combinação. Você pode inserir vários indicadores e fazendo o estudo. E aí reforça mais uma vez o comentário do tipo de focar. Se você começar a querer fazer isso para todos os papéis, você vai levar anos, anos e anos fazendo isso, né? E, de repente, não vai encontrar o melhor. Então, você foca, você identifica em que papéis você vai atuar e faz um trabalho desse tipo. Muita gente que trabalha com análise técnica faz isso. E eu estou falando aqui só de análise técnica, só usando indicadores, coisas que estão já disponíveis nas plataformas. Outra coisa é você desenvolver o seu próprio indicador, que você pode desenvolver também. Então, ok, pessoal, já estendi um pouco esse vídeo aqui. Agradeço, não esqueça, inscreva-se no canal, participe. Também entra lá no Telegram, no canal no Telegram, t.me/VeraTrading. Bom descanso, um abraço e até a próxima.